A Bárbara meia óbvia para vocês. Você está otimista com a COP30? Quer dizer, eu sei que você não é pitonisa, assim como nenhum de nós estamos no oráculo de Delfos, porém, com o desenho, com o cenário apresentado até o momento, você está otimista com a realização da COP30 aqui no Brasil? Difícil essa pergunta, professor, para começar. Eu não quero começar colocando água no chope, né, para fazer a expressão aqui, mas eu diria que a grande promessa para essa COP30 que está acontecendo no Brasil é a transição energética, que é um tema tão importante que a gente tem quando a gente fala de reduzir gases de efeito estufa. E, infelizmente, na última semana mesmo, por exemplo, a gente teve aprovado no Congresso Nacional uma medida provisória que renova as concessões e as outorgas de usinas a carvão que acabariam agora até 2040. Então, acho que a gente quer acreditar, né, porque nós somos brasileiros e acho que isso está dentro do nosso DNA, acreditar que o Brasil vai conseguir liderar uma COP, liderar os países rumo a uma transição que seja efetiva e que seja inclusiva, que seja justa. Mas, infelizmente, do ponto de vista de uma reindustrialização verde, por exemplo, que era a grande promessa que a gente vem ouvindo, no setor de energia, isso tem deixado a desejar. Davi Bertoncello, na sua visão, com a sua experiência, você acredita que é possível ser otimista em relação à COP30? Eu particularmente estou otimista, mas de fato eu estou rememorando nas primeiras falas, hoje, né, é o assunto da vez, e aí eu vi alguns agentes falando a mesma coisa. Essa é a COP onde a gente vai sair do papel e vai começar a implementar, vai começar a fazer. É curioso, porque eu mesmo estive na COP 27 no Egito em 2022 e a gente escutava muito esse mesmo ponto. Olha, agora a gente vai começar a fazer. É claro que de lá para cá muita coisa no cenário internacional mudou. Naquela época a gente tinha ainda, né, uma discussão que era arbitrada na época por os Estados Unidos, vindo ali do Obama. Então existia uma discussão que permeava questões diferentes que foram basicamente travados nos últimos anos, ou mudou bastante, né? Principalmente aí pela incorporação do Trump e da nova postura norte-americana. Então, com toda essa mudança, eu digo que eu sou otimista porque, de fato, talvez eu separe em duas visões. Uma é, do ponto de vista de Brasil e de legado ao Brasil, eu talvez, como a nossa convidada também disse aqui, eu talvez seja um pouco reticente. Mas quanto à discussão global, quanto ao que se pode extrair daqui, eu, por exemplo, já fiquei otimista de largada com um compromisso assumido pelos europeus, né, de colocar uma meta intermediária para 2040, assumindo 90%, falando em 90% de redução, algo que, de certa maneira, você pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, mas, de certo modo, a União Europeia realmente, ao meu ver, elevando esse sarrafo e colocando metas mais concretas, com oportunidades, inclusive, para o Brasil. Porque, né, diante da meta deles, acho que 5% da meta pode ser comprado de créditos carbonos de fora, e aí também existe algo importante que o Brasil pode, nesse caso, acho que parte da COP, né, inclusive da escolha de Belém, parte desse princípio de que o Brasil pode se beneficiar e tentar fazer a venda desses créditos para fora. Leonardo Munhoz, qual é a sua opinião justamente sobre essa questão? Se é possível nós termos algum otimismo, ou otimismo mesmo, com a realização da COP30 em Belém, que é importante lembrar que o Brasil tem um papel nisso central. Rio 92, você pode dizer que quase que tudo que começou, que deu um grande impulso, foi aqui no Brasil, 1992, numa crise política dos diabos interna aqui, com o impeachment do presidente Fernando Collor, e a reunião teve enorme êxito, foi a maior reunião da história de chefe de Estado até então, foi no Rio de Janeiro. O Itamaraty conseguiu fazer uma incrível organização e lembrar que o chanceler era o Celso Laffer e o Brasil mostrou sua capacidade de organização, de discussão e de iniciativa. Mas em relação agora à COP30, Leonardo, qual é a sua expectativa? Bom dia, boa noite a todos. Professor, super relevante sua pergunta, sou seu fã.
Com relação à COP30, eu não vejo como otimismo, eu vejo num ponto mais realista, tá? Primeiro, de dois aspectos. O aspecto internacional, você tem uma pauta de financiamento que é muito problemática e ela nunca resulta em aspectos práticos, tá? Isso desde a história das negociações da COP do clima e também na COP de biodiversidade, que a gente viu na COP16, que falhou quando eles tentaram uma repartição de benefício de sequenciamento digital, falhou. Tá? Então eu vejo nessa pauta de financiamento, assim, não muito prático, que pode ter esses defeitos. Vai ser uma negociação difícil. E do ponto de vista doméstico, o que eu estou vendo é um governo, de certa forma, que descoordenado entre os ministérios e as pautas. Você vê, por exemplo, do agro, descoordenado com relação ao Ministério do Meio Ambiente, do Plano Clima, com relação às metodologias, com relação ao desmate, legal e ilegal. Então você vê assim, o evento está sendo montado, mas eu acho que falta uma maior coordenação do país para uma negociação que já vai ser difícil. Não é fácil uma reunião internacional num assunto tão complicado, tão complexo, porque envolve também o mundo